Oi, gente. Gente, eu quero dar um conselho. Eu vou dar um conselho a respeito do seguinte, sobre igreja. A igreja começa em nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Mas temos denominações. Eu, por exemplo, sou da CCB, Congregação Cristã no Brasil. E tem muitas outras denominações. Prestem atenção no que eu vou dizer. Com toda a humildade, gente, que eu vou passar isso para vocês. Não estou criticando a igreja, estou falando, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando nós estamos dentro de um templo feito por tijolos, concreto, luz, né, e tudo mais, nós vamos à igreja. Certo, certo. Eu, desde que nasci, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos da CCB. E todo ser humano passa lutas, guerra e provas, mas meu pai era perseverante e a minha mãe também. De muita oração, e toda a vida levou nós no santo culto. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Nós não vamos ser santos e não somos santos. Está a igreja lá, mas o dia que você não puder ir à igreja, mas o dia que você não vai à igreja, ou o dia que Deus sabe o porquê você não está indo à igreja, você não vai encontrar aquele amparo, ou alguém vai vir na tua casa te visitar, perguntar o que está havendo, ou te dar uma palavra de consolo, uma palavra de amizade, uma palavra de amor, uma palavra que te levante. Então, sirvam a Deus. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Não tenham um exemplo, homens. O exemplo é Jesus Cristo. Muitos estão na igreja, mas a igreja não está nele. Gente, eu estou falando isso com vocês porque eu já passei algumas coisas na igreja, dentro da igreja, que me deixou muito entristecida, muito abatida. Gente, coisas assim que eu achava que não existia dentro da CCB, e existe. Mas eu nunca olhei para isso. Não estou falando mal da congregação, vocês têm que entender isso. Eu estou falando para seguir somente Jesus Cristo, não olhe o homem, porque o homem te deixa. Olha, por motivos pessoais que Deus sabe o porquê eu não estou indo à igreja. Mas pergunta para mim se algum membro da CCB veio fazer uma visita para mim. Se algum membro da CCB ligou para mim. Pergunta para mim se algum membro da CCB quer saber se eu estou bem ou não. Não, nessa hora não tem obra da piedade. As irmãs da obra da piedade, elas não são todas, eu não estou falando mal de nada da igreja, estou falando a realidade. Não tem uma irmã da obra da piedade que ligou para mim e perguntou: Estefânia, o que está havendo? Você está precisando de alguma coisa? Vou orar com você. Não, isso não ocorreu. E vou falar para vocês, gente. Maldito do homem que se apega ao homem, que vai numa igreja porque fulano de tal está pregando, achando que um é mais santo do que o outro. Isso é um pecado perante Deus. Porque, olha, Deus sabe o porquê que eu não estou
indo à igreja. Porque tem coisas na vida da gente que é entre nós e Deus, e só nós e Deus passamos debaixo de oração, debaixo de conversar com Deus, porque o membro da igreja, ele está lá, mas a vida dele, louvado seja Deus, está bem. E aqui em casa, para mim, muitos que eu conheço na igreja não perguntaram se eu estou bem ou não. Não vieram aqui fazer uma oração, entendeu? Enquanto você está ali na igreja diariamente, todo santo dia, você é bem vista. Mas o dia que não dá para você ir, que Deus sabe o porquê dessa razão, você não vai precisar contar com ninguém. É você e Deus, é você e Deus. Por isso que eu falo, a igreja começa em nós. A congregação tem os seus ensinamentos, as suas doutrinas. Eu amo servir a Deus na congregação. Eu estou passando um período difícil. Deus sabe do que eu estou falando. Mas ninguém ligou para mim para saber ou orar comigo. Eu não estou falando, gente, para me dar algo, porque eu não sou fardo pesado na vida de ninguém. Deus, louvado seja Deus, deu sabedoria para os meus pais criar 10 filhos, e todos os 10 filhos nunca foram fardo pesado na vida de ninguém. Eu não quero nada que venham aqui paga minha conta de luz, que venham aqui paga minha conta de água, que venham aqui põe alimento na minha casa, que venham aqui me dar um saco de cimento, que venham aqui me ajuda a fazer meu muro, que louvado seja Deus, quando estiver pronto vou mostrar para vocês. Deus já preparou o portão, tem que conversar com o pedreiro para ele pôr para mim. Isso tudo que está acontecendo na minha vida, que eu estou falando sobre o muro, é pensão de Deus na minha vida, debaixo de oração. E muita oração, que eu sou muito fraca, muito pequena na presença de Deus. Eu vou dar um conselho para vocês. A igreja começa em você. Não se iluda que você vai mudar de igreja e as coisas vão melhorar. Não se iluda em pôr o irmão que está atendendo lá em cima e o do banco lá embaixo. Não se iluda. Sirva a Deus, nem que for dentro da tua casa, debaixo de oração e lendo a Bíblia. E isso, gente, não foi só agora que está acontecendo isso. E não posso mentir. Enquanto eu estava indo na igreja direto, nas minhas necessidades, a obra da piedade apareceu aqui. Mas o dia que você não pode ir, ninguém quer saber o que está havendo na tua vida. Se você está precisando de uma palavra amiga, se você está precisando de uma oração. Então, é entre você e Deus mesmo. A igreja começa em você. Peça a Deus forças para você lutar e vencer debaixo de oração. Que Deus vai levantar a tua cabeça. E eu vou falar para vocês, sirvam a Deus, nem que for dentro do teu lar. Com a fé viva que Deus vai te dar, que Deus está dando na tua vida. Eu não estou falando mal da congregação, porque se eu falar mal de qualquer denominação, eu estou errada. Porque toda denominação tem os seus erros, seus acertos. Eu estou falando que muito ser humano, muito membro de igreja, se segura no homem. E quando realmente precisa, é você e Deus. O homem se aparta de você. Não se segure em homem, não tem homem, por exemplo. Não tem ancião, por exemplo. Não tem ministério, por exemplo. Não tenha cooperador, por exemplo. O exemplo é Jesus Cristo.
Se você vai na igreja, o teu exemplo tem que ser Jesus Cristo. Não vai à igreja porque fulano de tal é muito usado por Deus e você quer estar lá. Não, não vai na igreja, porque quando vier as tuas dificuldades que você não pode estar lá porque fulano de tal é usado por Deus, ele não vai vir fazer uma visita na tua casa, não. Eu sei do que eu estou falando. Quando Deus recolheu a minha mãe, nós éramos em 4 crianças. Pergunta para mim se a obra da piedade apareceu lá em casa para orar. Se as irmãs da piedade apareceu lá em casa para dar uma força para nós 4, que éramos crianças. Se as irmãs da piedade apareceu lá em casa para orar. Pergunta para mim. Não, não apareceu. Foi o meu pai que orou por nós 4 e por ele. Porque eram 4 crianças que a minha mãe estava deixando. Minha mãe deixou. E foi a oração do meu pai que deu forças para nós passarmos aquela prova difícil. Porque perder uma mãe quando você é criança não é fácil. E em tudo eu agradeço a Deus, porque eu sou fraca, sou pequena, mas Deus tem a misericórdia de mim. Gente, eu não estou falando mal, eu estou falando para aqueles que se apegam ao homem. Vão na igreja porque o homem fulano de tal é usado por Deus, mas esse homem fulano de tal é usado por Deus quando você passar por um apuro que você não possa estar dentro da denominação, esse homem não vai até a tua casa fazer uma oração. Então a igreja começa em nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Eu não estou falando mal de denominação nenhuma. Eu estou falando, não se apegue, não tenha exemplo de homem nenhum na face da terra. Não se apegue porque fulano de tal é muito crente. Não se apegue porque fulano de tal é santo. Não existe santidade. Não se apegue ao homem, se apegue a Jesus Cristo, porque a hora que você estiver na luta, na prova, que você não possa estar na denominação, Deus vai vir ao teu encontro. Porque Deus sabe que a tua confiança está em Jesus Cristo. Então, gente, eu vejo muita gente falando que parou de ir na igreja por causa de irmão. Por quê? Por que parou de ir na igreja por causa de irmão? Porque se apegou a um exemplo errado. O exemplo que nós temos que nos apegar é Jesus Cristo, a palavra santa de Jesus Cristo, a Bíblia. Tá? Então, gente, eu não estou falando mal. Eu quero dar esse conselho para vocês. Não se apegue ao homem. O homem tem erros que nem nós mesmos. Somos todos falhos, todos errados perante Deus. Se apegue a Jesus Cristo, porque o dia que você não poder estar na denominação, Deus estará contigo na tua casa, porque Deus sabe que aquele momento difícil que você está passando, você não pode ir até a denominação. Não ponha o homem acima de Deus. Não ponha o homem acima de ninguém. Não se faça tão pequeno e aquele homem tão forte. Ore mais a Deus. Leia mais a Bíblia. Porque na hora que você precisar é entre você e Deus. A hora que você não puder estar na congregação ou em outra denominação, não vai aparecer ninguém na tua casa para saber o que está acontecendo com você. Se você precisa de uma palavra amiga, se você precisa de uma oração, vai ser a tua oração e Deus. Existem pessoas boas, maravilhosas dentro de qualquer denominação. Mas o que eu quero falar é que Deus mandou seguir a ele, não ao homem. Porque o dia que você parar de seguir a Jesus Cristo e seguir ao homem, você vai
ficar muito desiludido. Se apegue a Deus. O único exemplo que existe na face da terra é Jesus Cristo. Não há outro exemplo, não há homem nenhum. Dentro de qualquer denominação que se compare a Jesus Cristo, que seja exemplo. Porque todos nós somos falhos e errantes perante Deus. Existem pessoas boas, de coração bom. Existem pessoas em todas as denominações boas, de coração bons. Mas se você não estiver firmado na rocha de Jesus Cristo, acabou. Porque se a tua fé estiver no homem, quando você mais precisar, o homem vai te deixar. Mas se a tua fé e o teu exemplo estiver em Jesus Cristo, quando você mais precisar, ele vai te socorrer de um lado, do outro, de um lado, do outro, e vai pôr as coisas na tua vida. Vou frisar, não estou falando mal de denominação. Quero falar e deixar claro, tenham, por exemplo, Jesus Cristo. Sirvam a Deus. Se você não pode ir na igreja, sirva a Deus em casa. Porque Deus é bom, Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. E Deus vai te abençoar mesmo assim.